Instalivros apresenta Avalie o que importa, como o Google, Bonovox e a Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs. John Doerr. O autor revela como os gigantes da tecnologia Google e Intel alcançaram um crescimento exponencial e prosperaram através do sistema de objetivos e resultados chaves, OKRs, da sigla em inglês. O autor afirma que os OKRs mantêm os funcionários no caminho certo, unificam e fortalecem toda a empresa e aumentam a satisfação no local de trabalho. Também mostra como os OKRs mantêm o foco, a agilidade e o crescimento dentro das organizações. Apresento-lhes os OKRs. John explica que o que o moldou na Intel e que até hoje o inspira chama-se OKRs, sigla em inglês para Objectives and Key Results, objetivos e resultados-chave em português. É um protocolo de definição de metas para empresas, equipes e pessoas. Se associado ao bom senso, a liderança forte ou a cultura criativa do local de trabalho serão o guia para obter o sucesso. Um objetivo é simplesmente o que deve ser alcançado. Os resultados-chave, KRs, estabelecem e monitoram como chegamos ao objetivo. Os KRs são específicos e limitados no tempo, agressivos, porém realistas. Acima de tudo, são mensuráveis e verificáveis. No final de um período estipulado, normalmente um trimestre, verificamos se o resultado-chave foi cumprido ou não. Quando todos eles forem cumpridos, o objetivo é alcançado. Se não o for, o OKR foi mal projetado. Os OKR ligam metas à missão de uma equipe, respeitam os prazos, ao mesmo tempo em que se adaptam às circunstâncias, promovem feedback e celebram vitórias, sejam elas grandes ou pequenas. Talvez nenhuma organização tenha implantado os OKRs de forma tão eficaz quanto o Google. Embora simples, o regime de Andy Grove exige rigor, compromisso, pensamento claro e comunicação intencional. Ele afirma que não estão apenas fazendo uma lista e verificando 2 vezes, estão construindo nossa capacidade em prol de ganhos significativos. Os objetivos e os resultados-chave são uma força potente e comprovada para uma excelência operacional. Se funcionou para o Google, então por que não funcionaria para você? O pai dos OKRs. Frederick Winslow Taylor e Henry Ford foram os primeiros a medir a produção sistematicamente e a analisar como obter mais dela. Eles sustentavam que a organização mais eficiente e lucrativa seria aquela autoritária. Taylor escreveu que essa administração consiste em saber exatamente o que você quer que as pessoas façam e depois ver se elas o fazem da melhor maneira e a mais barata. Os resultados, conforme Grove, eram nítidos e hierárquicos. Havia aqueles que davam ordens e aqueles que recebiam ordens e as executavam sem questionar. Meio século depois, Peter Drucker lançou um novo ideal de gestão, mais humanizado, mesmo sendo orientado por resultados. Uma empresa deveria ser uma comunidade construída sobre confiança e respeito pelos trabalhadores, e não apenas uma máquina de produzir lucro. Drucker pediu que os subordinados fossem consultados sobre os objetivos da empresa. Em vez do tradicional gerenciamento de crises, ele propôs um equilíbrio entre o planejamento de longo e de curto prazos, informados por dados e enriquecidos por conversas regulares entre os colegas. Quando as pessoas ajudam a escolher um curso de ação, elas são mais propensas a seguir por este caminho. Drucker chamou este princípio de administração por objetivos e autocontrole. Operação Crush, uma história da Intel. O autor diz que os 4 superpoderes dos OKRs funcionam mais ou menos como quando você tenta conquistar o seu crush, com foco, alinhamento, acompanhamento e esforço. Acima de tudo, mostra como esse sistema para estabelecimento de metas pode mover vários departamentos e milhares de indivíduos em direção ao mesmo objetivo. Nenhum produto da Intel foi modificado para a Operação Crush. Grove e sua equipe executiva, no entanto, alteraram os mecanismos de engajamento. Eles renovaram a área de marketing para atuar nos pontos fortes da empresa.
Direcionaram os clientes para visualizar o valor dos sistemas e dos serviços no longo prazo e a facilidade de uso no curto prazo. Eles pararam de vender para programadores e começaram a vender para CEOs. Quando alguém está na alta administração, está na posição de ensinar. Era isso o que Andy fazia. Os objetivos e resultados-chave foram incorporados ao sistema de gerenciamento da Intel. Mas eles também eram uma filosofia, um sistema referencial de ensino. As pessoas se entusiasmam, mas não sabem o que fazer com esse entusiasmo. Em uma crise, você precisa de um sistema que consiga impulsionar rapidamente a transformação. Foi isso que o sistema de resultados-chave fez pela Intel. Ele deu à gestão uma ferramenta para a implementação rápida. E quando as pessoas informavam sobre o que haviam feito, tinham critérios bem definidos para a avaliação. Superpoder número 1. Foco e compromisso com as prioridades. Avaliar o que importa começa com a seguinte pergunta: qual é a coisa mais importante para os próximos 3, ou 6 ou 12 meses? Organizações de sucesso focam em poucas iniciativas que farão a diferença, adiando aquelas menos urgentes. Ao sustentarem com firmeza alguns OKRs, eles proporcionam uma bússola e uma base de avaliação às suas equipes. Decisões erradas podem ser corrigidas quando os resultados começam a aparecer. Um sistema eficaz de estabelecimento de metas começa com um pensamento disciplinado no topo, com líderes que investem tempo e energia para escolher o que realmente importa. Com um conjunto selecionado de OKRs, podemos destacar algumas metas vitais, que devem ser feitas conforme o planejado e no prazo. Nenhum indivíduo ou empresa pode fazer tudo ao mesmo tempo. A responsabilidade pelos OKRs no âmbito organizacional está nas mãos da liderança sênior. O comprometimento pessoal desses líderes com o processo é obrigatório, mas boas ideias não são moldadas pela hierarquia. Os OKRs mais poderosos geralmente se originam dos colaboradores da linha de frente. Quando você é o CEO ou fundador de uma empresa, precisa dizer "é isso que vamos fazer", e precisa ser o modelo do que fala, pois quando você não é o modelo, ninguém segue suas instruções. Os líderes devem compreender por que se faz algo e o que é este algo. Seus colaboradores estão sedentos por significado, por entender como seus objetivos se relacionam com a missão. Muitos resultados-chave podem atrapalhar o foco e atrasar a evolução. Além disso, cada resultado-chave deve ser um desafio por si só. Se você tem certeza de que vai conquistá-lo, provavelmente não está se esforçando o suficiente. Os objetivos prioritários devem ser significativos. Os OKRs são um conjunto de metas rigorosamente selecionadas que merecem atenção especial e que impulsionarão as pessoas a partir do aqui e do agora. Juntamente com o foco, o comprometimento é um elemento importantíssimo do primeiro superpoder. Ao implementar os OKRs, os líderes devem se comprometer publicamente com seus objetivos e permanecer firmes. Os executivos precisam se comprometer com o processo. Eles precisam ver os OKRs não como um mal necessário ou algum exercício superficial, mas sim como uma ferramenta prática para atender às principais prioridades de sua organização. Quanto mais desafiador é um objetivo, mais tentador pode ser abandoná-lo. As pessoas naturalmente buscam inspiração em seus chefes no estabelecimento e no acompanhamento de metas. Superpoder número 2. Alinhamento e conexão em prol do trabalho em equipe. Com o surgimento das mídias sociais, a transparência é a configuração padrão para as nossas vidas. Mas a maioria das empresas ainda mantém as metas em segredo. Pesquisas mostram que metas públicas são mais prováveis de serem alcançadas do que metas mantidas em segredo. Em um sistema de OKRs, a equipe mais nova pode observar as metas de todos, até do CEO. Críticas e correções estão à mostra para o público. Os colaboradores têm carta branca para contribuir para o processo de definição de metas, até mesmo apontar as falhas do processo em si. Quando as pessoas escrevem "é nisso que estou trabalhando", fica mais fácil ver de onde vêm as melhores ideias. Venenos como suspeita, tratamento injusto e politicagem
perdem seu poder tóxico. A transparência aumenta a colaboração. Digamos que a funcionária A esteja penando para alcançar um objetivo trimestral. Como ela monitorou publicamente o seu progresso, os colegas podem ver que ela precisa de ajuda. Eles entram em cena, postam comentários e oferecem apoio. O trabalho melhora. De forma igualmente relevante, as relações de trabalho são aprofundadas, até mesmo transformadas. Em organizações maiores é comum encontrar várias pessoas involuntariamente trabalhando na mesma coisa. Quando se deixa à mostra, os OKRs poupam tempo e dinheiro. Uma vez definidos os objetivos do topo, o trabalho de verdade começa. À medida que os gerentes saem do planejamento para a execução, tanto eles quanto os colaboradores conectam suas atividades do dia a dia à visão da organização. Um sistema OKR ideal libera os colaboradores para definirem pelo menos alguns dos seus próprios objetivos e a maioria ou todos os seus resultados-chave. As pessoas são levadas a se esforçarem um pouco mais para definir metas mais ambiciosas e alcançar aquelas que estabelecem. Quanto maiores as metas, maior o desempenho. As pessoas que escolhem seu próprio destino terão uma percepção mais profunda do que é necessário para chegar lá. Superpoder número 3. O acompanhamento da responsabilidade. Uma vantagem dos OKRs é que eles podem ser acompanhados e depois revistos ou adaptados em função das circunstâncias. Ao contrário do negócio tradicional de definir metas e esquecê-las. Os colaboradores ficam mais engajados quando conseguem ver o modo como o trabalho deles contribui para o sucesso da empresa. Os OKRs tornam os objetivos de todos mais visíveis. Os usuários têm acesso aos OKRs do seu chefe, de seus subordinados diretos e da organização como um todo. Eles ativam o engajamento. Quando sabemos que estamos trabalhando nas coisas certas, fica mais fácil manter a motivação. Para um sistema OKR funcionar efetivamente, todos da equipe devem implementá-lo, sem exceções, sem liberações. Haverá aqueles que irão demorar para adotar o sistema, serão resistentes e procrastinadores clássicos. Para estimulá-los a se juntarem ao restante, a melhor prática é designar uma pessoa para incentivá-los. Durante anos, esse papel no departamento de produtos do Google foi preenchido pelo vice-presidente sênior, Jonathan Rosenberg. Sempre que um resultado-chave ou objetivo se tornar antigo ou impraticável, encerre-o no meio do caminho. Não há necessidade de manter uma projeção desatualizada. Tire-a da sua lista e siga em frente. Não esqueça de que quando um objetivo é descartado antes do final do intervalo de OKR, é importante notificar a todos que dependem dele. Superpoder número 4. O esforço pelo surpreendente. Os resultados-chave nos levam além de nossas zonas de conforto. Eles nos permitem conquistar habilidade e sonhos, descobrem novas capacidades, criam soluções mais criativas, revolucionam os modelos de negócios. Para as empresas que buscam viver por muito tempo e prosperar, chegar a novos patamares é algo obrigatório. O autor diz que a inovação é como o oxigênio, você não consegue vencer sem ela. Quando metas que exigem esforço são escolhidas com sabedoria, a recompensa vale o risco. John explica que uma MAC, metas audaciosas e cabeludas, é uma meta gigante e assustadora, como uma montanha a ser escalada. Ela é clara, chama a atenção e as pessoas entendem imediatamente. Uma MAC serve como foco de esforço que unifica, mexe com as pessoas e cria um espírito de equipe à medida que pessoas se esforçam em direção a essa meta. Estudos constataram que os trabalhadores desafiados não são apenas mais produtivos, mas também mais motivados e engajados. As metas ambiciosas são parte de todos os superpoderes do OKR. Foco e comprometimento são essenciais para atingir metas que fazem a diferença. Somente uma organização transparente, colaborativa, alinhada e conectada pode ir muito além do normal. Na busca de metas de alto risco e alto esforço, o comprometimento dos funcionários é essencial. Líderes devem transmitir duas coisas: a importância do resultado e a crença de que ele é atingível.
Em 2008, Sundar Pichai era o vice-presidente de desenvolvimento de produtos do Google. Quando ele e sua equipe levaram seu navegador Chrome ao mercado, eles definitivamente estavam começando do zero. Impulsionados para o sucesso e sem medo de falhar, eles usaram os OKRs para catapultar os seus produtos e a empresa para o surpreendente. O Chrome é agora, de longe, o navegador da web mais popular nas plataformas para dispositivos móveis e computadores. Segundo Larry Page, se você definir um objetivo louco e ambicioso e errar, ainda conseguirá algo impressionante. O gerenciamento contínuo de desempenho, OKRs e CFRs. Precisamos de um novo modelo de RH para o novo mundo do trabalho. Esse sistema transformador é o gerenciamento contínuo de desempenho. Ele é implementado com um instrumento chamado CFR. A sigla em inglês significa conversas, um intercâmbio de ideias autêntico e detalhado entre o gestor e o colaborador, com foco na melhora do desempenho. Feedback, comunicação bidirecional ou em rede para avaliar o progresso e orientar melhorias futuras. Reconhecimento, expressões de apreço e pessoas merecedoras por contribuições de todos os tamanhos. Da mesma maneira que os OKRs, os CFRs defendem a transparência, a responsabilidade, o empoderamento e o trabalho em equipe em todos os níveis da organização. Quando as empresas substituem ou pelo menos aumentam a avaliação anual por conversas contínuas e feedback em tempo real, são mais capazes de fazer melhorias ao longo do ano. Alinhamento e transparência se tornam obrigações diárias. Quando os funcionários estão com dificuldades, gestores não ficam sentados e esperam pelo juízo final. Eles literalmente entram em discussões difíceis, sem hesitação, tal como bombeiros combatem um incêndio. Para as pessoas que estão migrando para o gerenciamento contínuo de desempenho, o primeiro passo é reto e direto: separar a remuneração, aumentos e bônus dos OKRs. Estas devem ser duas conversas distintas. A primeira é uma avaliação retrospectiva, normalmente realizada no final do ano. A segunda é um diálogo contínuo e esperado entre líderes e colaboradores. Ela se baseia em 5 questões. Em que você está trabalhando? Como você está? Como estão seus OKRs? Há alguma coisa impedindo o seu trabalho? O que você precisa de mim para ser mais bem-sucedido? Como você precisa crescer para alcançar seus objetivos de carreira? No local de trabalho de hoje, os OKRs e a remuneração ainda podem ser amigos. Eles nunca perderão totalmente o contato. No entanto, não vivem mais juntos e é mais saudável que seja assim. Em organizações em desenvolvimento, o feedback é geralmente liderado pelo RH e muitas vezes agendado. Em organizações mais maduras, o feedback é local, em tempo real e multidirecional, um diálogo aberto entre pessoas de qualquer lugar da organização. Quando as equipes e os departamentos começam a se conectar dessa maneira, mais e mais pessoas participam e um mecanismo de reconhecimento acelera toda a empresa. Qualquer um pode elogiar a meta de qualquer outra pessoa, independentemente do título ou do departamento. E cada elogio é um passo em direção à excelência operacional, o propósito primordial dos OKRs e CFRs. Estamos criando um ambiente onde as pessoas dizem: sabe de uma coisa? Não há problema em cometer um erro porque é assim que eu vou crescer mais. Essa é uma parte importante da nossa mudança cultural. Para uma empresa de serviços, nada é mais valioso do que funcionários engajados que sentem poder fazer a diferença e querem permanecer na organização. A rotatividade de funcionários é custosa. John diz que a melhor rotatividade é a interna, na qual as pessoas evoluem suas carreiras dentro da empresa, em vez de se mudarem para outro lugar. As pessoas não estão preparadas para serem nômades. Elas só precisam encontrar um lugar onde sintam que podem causar um impacto real. Cultura. O autor afirma que a cultura é fundamentalmente embasada na estratégia. Cultura é a pedra fundamental, pois ela é o que faz o trabalho ter significado.
Os fundadores se perguntam como podem proteger os valores culturais de suas empresas à medida que elas crescem? Os chefes de grandes empresas estão se voltando para OKRs e CFRs como ferramentas para a mudança cultural. No Google, as equipes assumem responsabilidade coletiva pela conquista de metas ou pelas falhas. Ao mesmo tempo, os indivíduos são responsáveis por resultados-chave específicos. O desempenho máximo é o produto da colaboração e da responsabilidade. Uma cultura OKR é uma cultura responsável. Não há impulso em direção a uma meta somente porque o chefe lhe deu uma ordem. Você faz isso porque todos os OKRs são importantes para a empresa e para os colegas que contam com você. Ninguém quer ser visto como aquele que segura o avanço da equipe. Todos se orgulham com o avanço. Trabalho em equipe, autonomia e engajamento de baixo para cima. Esses são os pilares de qualquer cultura vibrante e voltada para o valor. Os OKRs têm um potencial enorme porque são muito adaptáveis. Não há norma nem um jeito certo de usá-los. Organizações diferentes têm necessidades diferentes, em várias fases de seu ciclo de vida. Para alguns, o simples ato de tornar as metas abertas e transparentes é um grande passo à frente. Para outros, um planejamento trimestral mudará o jogo. Cabe a você encontrar os seus pontos de ênfase e tornar a ferramenta realmente sua. Insta Insights. Os OKRs fazem você trabalhar com a empresa, em vez de apenas trabalhar na empresa. Quando não se sabe aonde está indo, talvez não se chegue a lugar nenhum. São as nossas escolhas mais do que nossas habilidades que mostram o que realmente somos. O maior risco de todos é não assumir riscos. Neste livro, você aprendeu que os OKRs são os objetivos que queremos alcançar e como chegar a eles. Com a implementação deste sistema nas organizações, se torna mais fácil manter o foco e não desperdiçar tempo ou mão de obra, já que as metas estão sempre expostas para todos. O sistema funciona em todos os setores e para todas as pessoas, não importa o tamanho da empresa. O sistema implantado certamente ajudará a empresa a crescer e ter sucesso mais rapidamente. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Como o Google Funciona, Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg.